Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Não deixe de ver as camisetas do Vista Direita, link na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Bom, vamos lá. O STF julgou a constitucionalidade do imposto sindical obrigatório, ou seja, do fim do imposto sindical obrigatório. Ou seja, o que acontece? Na verdade, agora, você trabalhador não vai ter que mais compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, dar um dia do seu trabalho para os sindicatos que, na maioria das vezes, não representam coisa nenhuma os interesses dos trabalhadores. E eu acho isso, na verdade, eu acho esse julgamento um absurdo. E por que eu acho isso? Eu acho isso porque eu gosto do imposto sindical? Não, eu não gosto do imposto sindical. Inclusive, falando aqui do imposto sindical, eu já sou contra a existência compulsória de sindicatos, ou seja, existência obrigatória, né? E aqui no Brasil ainda tem uma coisinha chamada unicidade sindical. O que é unicidade sindical? Ela diz que numa determinada área, para determinados setores, você só deve ter um sindicato. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que você pegue, por exemplo, o sindicato dos metalúrgicos do ABC, né? O do Lula. Então, no ABC, para os metalúrgicos, você só pode ter um sindicato. Aquela categoria só pode ser representada por um sindicato. Ou seja, o cara não tem concorrência nenhuma. Somado ao fato de que ele não tem concorrência, antes você tinha um imposto sindical obrigatório, ou seja, o dinheiro ia de maneira certa para esse sindicato. E aí eu pergunto para você, imagina que você representa um sindicato que não tem concorrência e tem ali o seu dinheiro de imposto vindo de maneira certa. Você não precisa correr atrás desse dinheiro. Qual que é o estímulo que você tem para trabalhar? Nenhum. E é por isso que os sindicalistas, infelizmente, na sua grande maioria, são sim um bando de pessoas ali que está usurpando dos trabalhadores, beleza? Com o fim desse imposto sindical, a gente pode ter até 100 mil sindicalistas perdendo seus empregos, o que não necessariamente é uma coisa negativa, uma vez que esses caras não estavam ali trabalhando pelos trabalhadores, mas sim mamando no imposto sindical. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 300 mil funcionários de sindicatos, sendo mais ou menos 115 ali funcionários diretos de sindicatos e 185 terceirizados. É engraçado que o sindicato fala tão contra a terceirização, mas eles mesmos contratam funcionários terceirizados. O próprio PT votou contra a terceirização, que é a precarização do trabalho, que não sei o que, mas contrata um monte de gente ali terceirizado para fugir da CLT. Enfim, com o fim desse imposto sindical obrigatório, aí os sindicatos estão chorando. E uma coisa que eu inclusive, só uma curiosidade aqui, o deputado responsável por incluir na proposta da reforma trabalhista o fim do imposto sindical foi um carinha chamado Paulo Eduardo Martins, que tem o meu apoio, que é um cara nota 10, um deputado nota 10. E esse é um dos motivos pelos quais, inclusive, eu não escolhi me filiar ao Partido Novo, que eu acho que é um partido maravilhoso. Eu gostaria muito de apoiar o Paulo Eduardo Martins, né, já que é um deputado que fez tanto pelo Brasil. Em primeiro lugar, ele é um cara honesto, mas também fez tanto pelo Brasil, incluindo o fim do imposto sindical na reforma trabalhista. E a gente, infelizmente, o brasileiro, tende a não dar parabéns as pessoas responsáveis por grandes feitos. Esse é um grande feito do Paulo Eduardo Martins e eu gostaria muito de apoiá-lo. Como ele não é do Partido Novo, o Partido Novo proibiu os seus filiados. Então, por exemplo, se eu fosse pré-candidato a deputado estadual pelo Novo, eu não poderia apoiá-lo, porque ele é de outro partido. Esse foi um dos motivos pelos quais eu não escolhi o Partido Novo para ir. Mas enfim, meus parabéns ao Paulo Eduardo Martins. Se não fosse você, cara, a gente não teria essa vitória. Mas eu ainda acho um absurdo o STF ter feito esse julgamento. Por quê? Porque o STF, infelizmente, não está julgando constitucionalidade coisa nenhuma. Ele está julgando, ele está escolhendo o que ele quer ou o que ele não quer, né? Não é papel do STF dizer se a gente deve ou não ter imposto sindical. Não é papel do STF dizer se a gente deve ou não permitir o aborto, por exemplo. Esse papel deve ser feito pela sociedade por meio de seus representantes que são escolhidos pelo voto popular, ou seja, deputados e os revisores, que são os senadores. Esses caras têm voto para escolher o que a sociedade quer. Quer aborto, não quer. Quer imposto sindical, não quer. Quer isso, quer aquilo. E o STF não. O STF não tem que escolher. E o STF está escolhendo o que ele quer. Neste caso, ele escolheu a favor da gente. Ele escolheu a favor do fim do imposto sindical. Mas e todas as outras escolhas que o STF está fazendo e não nos representa, né? Inclusive, vou deixar a missão para você assistir esse vídeo aqui, onde eu falo o problema do STF. O problema do STF não é só... não são as pessoas que estão lá somente. Não é o meio pelo qual essas pessoas são indicadas para estarem lá, mas sim a estrutura do STF, o que ela pode ou não pode fazer.
certo? No caso desse imposto sindical, como eu falei, eu também acho um absurdo eles terem jogado isso. E um dos sintomas de que eles estão escolhendo o que eles querem é, por exemplo, a fala da ministra Rosa Weber, né? Ela disse o seguinte, ela disse, olha, eu quero o melhor para todos os brasileiros, principalmente os trabalhadores. Cadê o erro nessa frase dela? Né? Ela votou, né, contra o fim do imposto sindical, né? Um absurdo, mas enfim, qual que é o erro fundamental? Não é ela ter votado contra a favor, mas ela ter sequer votado, porque ela diz, eu quero o melhor para os brasileiros, principalmente os trabalhadores. Só que ela não tem que querer nada. É a mesma coisa que você ir num juiz, sei lá, você está processando alguém, e o juiz dá a sentença para um lado ou para o outro, fala, eu quero que esse cara se dê bem, eu quero o melhor para ele. Não, você não quer nada. O juiz não tem que querer, né? Outro sintoma disso foi quando o Gilmar Mendes, né, que gosta de soltar bandido, né, inclusive, na verdade, só uma outra curiosidade também, o Eduardo Cunha, ele ganhou um habeas corpus de outro ministro, acho que foi do Fachin, não lembro agora, e por sorte, aliás, ele está preso porque ele responde a mais inquéritos, né, se ele responder só esse, ele estaria solto, um absurdo. O STF que acabou de soltar o Zé Dirceu, quer dizer, se eles soltam o Zé Dirceu, vão prender quem? Se o Zé Dirceu pode ir para casa, quem é que vai para cadeia nesse país, né? Mas enfim, um outro sintoma de que eles estão escolhendo o que eles querem foi a briga do Gilmar Mendes com o Barroso, onde o Barroso disse pro Gilmar Mendes, olha só o senhor vem aqui, blá, 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 e não diz nenhuma ideia, ninguém sabe quais são as suas ideias, o senhor não expõe ideia. Cara, mas aí que tá, ministro do Supremo, né, juiz, não está lá para expor ideias. Juiz não tem que ter ideias, juiz tem que ler aquela parada e falar isso está de acordo com o que eu li ou não está de acordo com o que eu li. Ponto. Quem escolhe, quem apresenta ideias são os deputados e os senadores, ou seja, a sociedade por meio dos seus representantes. Então, infelizmente, a gente tem um STF aí com superpoderes que acha que pode escolher o que quer e o que não quer. Apesar desse voto deles terem sido do lado que a gente apoia, a gente tem que criticar do mesmo jeito, porque eles não deveriam sequer ter votado isso. Beleza? Um abraço e vamos questionar tudo.